sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, meu canal do Centro Espírita Irmão Aparêncio. E hoje, segunda-feira, nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno, sendo que estamos na segunda parte, a parte dos exemplos, que Kardec traz para a gente. A gente está falando dos espíritos felizes. E antes da gente iniciar propriamente o nosso estudo, eu trouxe uma página do livro Fonte Viva para a gente se ambientar, para fazermos a nossa prece inicial. E a lição é a 177, que fala da riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu. São palavras de Jesus, está em Mateus, no capítulo 6, versículo 20. E Emmanuel fala para a gente assim: quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada pode ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos da sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. E assim vamos unir os nossos pensamentos e levá-los a Deus, a Jesus, dizendo assim: Deus de infinita bondade e misericórdia, Mestre Jesus, Divino Amigo, nosso querido irmão Clarencio, reunidos aqui estamos, Senhor, mesmo virtualmente, para o estudo do livro Céu e Inferno, e rogamos ao teu coração, Mestre Jesus, as bênçãos, o amparo para as nossas reflexões da noite. Envolve-nos, Mestre querido, na tua paz, no teu amor, nos alentando o coração, nos fortalecendo as determinações no bem. E que nossos pensamentos possam também, voltados para o bem, realizarmos mais, cada vez melhor. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, o tema de hoje, como eu falei, é sobre um espírito feliz, no caso é o Dr. Vignal, francês. E a gente vai dar uma resumida, vou ler para vocês uns trechinhos com relação a história dele, desse espírito, a relação dele com Kardec, enfim. Até porque ele é um antigo membro da Sociedade de Paris. Ele faleceu em 27 de março de 1865. E às vésperas do sepultamento, sepultamento do seu corpo, um médium sonâmbulo, Kardec descreve ele aqui como um sonâmbulo muito lúcido e um bom vidente. Ele, na véspera, então, do sepultamento, esse médium sonâmbulo, ele é transportado para próximo ao corpo, e ali ele se depara com a seguinte cena, o que ele observa? Ele descreve dessa forma: vejo um cadáver
no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Vamos detalhar isso mais à frente. E aí, 4 dias após o seu falecimento, ele faleceu no dia 27, aí no dia 31, ele é evocado lá na Sociedade de Paris. Né? E aí Kardec faz a evocação e fala assim: caro senhor Vignal, todos os vossos velhos amigos, colegas da Sociedade de Paris, guardam de vós as mais vivas saudades, e eu particularmente das boas relações. Evocando-vos, tivemos por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia. E aí o espírito, Dr. Vignal, responde a essa evocação, dizendo assim: prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência, levadas pelas preces, pude vir hoje assistir desembaraçado a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Só estou resumindo, né? Depois a gente pode até ler isso com calma, né? Para entender mais detalhes. E aí Kardec volta a perguntar, volta a comentar, e fala assim para o espírito, para o Dr. Vignal: dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. E aí o espírito responde: sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora, a doutrina espírita. Sou feliz, e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso, e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação. Triunfou o espírito, triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. Aí Kardec pergunta, que dizei dos vossos funerais? Julguei-me no dever de a eles comparecer. Nesse momento, éreis assaz livre para apreciá-los, e as preces por mim feitas a vosso favor discretamente tinham chegado até vós? E ele responde: sim, já o disse. A vossa assistência auxiliou-me grandemente, e voltei a vós, abandonando por completo a velha carcaça. Demais, sabeis, pouco me importam as coisas materiais. Só pensava na alma e em Deus. Hoje sou livre, um vasto campo desconhecido se me depara, e eu espero, com o vosso auxílio e a dos bons espíritos aos quais me recomendo, progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é mister possuir e dos atos que me cumpre empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Respondi sucintamente, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera-me o entusiasmo. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém, mais adiantados, reclamam prioridade,
devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre concurso à torrente das ideias acumuladas. Dr. Vignal. Só para a gente entender quem era, né, esse espírito, a gente deu essa pequena resumida. E aí a gente vai entender, né, quem era esse espírito e por que ele fala, né, sou tão feliz quanto possível. Porque aí a gente lembra, tem uma nota ao final do primeiro capítulo do Céu e Inferno que fala do passamento, e a nota, né, ao final desse capítulo fala uma coisa muito interessante, que todos esses exemplos que Kardec traz, dos espíritos felizes, espíritos endurecidos, sofredores e tal, assim, não é fechado, né, não sou feliz por isso. Não, é uma nuance, né, de características, né, e é uma variedade realmente de estados felizes, no caso, que é o que nós estamos estudando. E no caso do Dr. Vignal não é diferente, ele se considera feliz por conta das conquistas que ele teve, né, que ele fez principalmente nessa última encarnação. Tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. A gente lembra da visão do sonâmbulo, né? Daquela coisa de se debater para se livrar da resistência do corpo e tudo aquilo que pareceu um grande, ele usa o termo, do esforço para se desprender, né? E aí a gente dá um pulinho lá no Livro dos Espíritos, na questão 154, que fala exatamente da separação da alma e do corpo, né? Para a gente entender o que foi esse esforço todo, né? E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta assim: a separação da alma e do corpo é dolorosa? E aí os espíritos respondem: não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que se experimentam algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio, né? Então, todo aquele esforço que o sonâmbulo observou naquela questão do desenlace ele todo, do espírito querer se libertar do corpo, foi essa ânsia mesmo, né? Essa vontade de se separar do corpo que já não tinha mais vida, né? Então ele precisava realmente se separar, e para ele foi um prazer, né? Como nos fala os espíritos ali no Livro dos Espíritos, né? É uma luta que é prazerosa, porque ele está se vendo livre de algo que o encarcerava, né? O corpo é um cárcere para nós enquanto espíritos imortais. O corpo acaba sendo um limitador, acaba sendo não, ele é um limitador, né? E a gente vai entender um pouco mais no andar do nosso estudo, né? E aí uma coisa que pesou muito também nessa questão dele se livrar, né, do corpo, né, desse desprendimento, foi o relacionamento com os companheiros da Sociedade de Paris, né? Que a questão das preces, que Kardec mais de uma vez relata, né? Aí a gente vai lá na questão 664 para falar sobre isso, né? Que ele fala exatamente lá no capítulo da Lei de Adoração, que está lá nas Leis Morais, na terceira parte, na questão 664, ele fala assim: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Em caso afirmativo, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Elas têm o poder de abrandar a justiça de Deus? Antes da gente ver a resposta, vale a gente aqui lembrar que a pergunta específica é para os espíritos sofredores. Mas no caso aqui a gente fala da prece, e a gente vai entender que a prece ela é válida em qualquer momento, seja para um espírito sofredor, seja para um feliz, seja para o que for, porque na verdade, no momento do desenlace, né, quando falece, né, quando desencarna alguém, a gente vai orar. Seja um ente querido, seja um amigo, seja um conhecido, seja quem for, né, nós vamos orar por aquela alma, por aquele espírito que acaba de partir. E essa prece vai chegar para ele de alguma forma, né? E aí os espíritos esclarecem, né? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora sente o alívio.
porque a prece é um testemunho de interesse que se dá à alma. Então, a questão da simpatia, né, a questão da amizade, da fraternidade que unia os membros ali da Sociedade de Paris, favoreceu e muito aquele espírito no momento do desenlace dele, do desprendimento, né, do momento que rompem-se os laços do perispírito que une ao corpo, o espírito ao corpo. Né? Então, o quanto aí que o alívio, né, o auxílio, e ele fala isso algumas vezes também, né? Kardec fala das preces e o próprio Dr. Vignal fala do quanto foi importante, né, o pensamento, as preces por ele feitas. Né? Aí a gente vai destacar também a questão da felicidade que é colocada. Né? Já que nós estamos estudando os espíritos felizes, vamos entender que felicidade é essa, né? São os graus de felicidade possíveis para nós, né, no caso ainda encarnados nesse mundo. Né? Quando ele fala, né, sou tão feliz quanto possível, né, frisando bem isso, né, quanto possível. Aí a gente vai lá, lembrando mais uma vez, né, lá a nota que eu falei, né, no capítulo 1, que fala do passamento ainda no céu e inferno, que Kardec frisa, né, os exemplos que são abordados no céu e inferno são dos diversos espíritos em diversas condições, tanto de felicidade quanto de infelicidade. Então é bem variado isso. Tá? Aí a gente dá um pulinho lá na escala espírita, também no livro dos espíritos, também só para a gente relembrar, né, a escala espírita. É o item 100, que assim, lembrando também que quando Kardec propôs, né, o auxílio dos espíritos, ele elaborou a escala espírita com 3 ordens, se não me engano, com 3 ordens, e aqui deu uma pincelada para a gente, né, para a gente ter uma noção das situações que se podem encontrar os espíritos, né, das condições de aperfeiçoamento, de adiantamento e das condições de infelicidade também, tá? E aí ele fala assim, nas observações preliminares, lá no item 100, ele diz assim: a classificação dos espíritos é baseada no grau do seu adiantamento, das qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais ainda precisam livrar-se. Então, a gente observa, são características gerais, né? Como ele diz, observações preliminares. Tá? Essa classificação, contudo, não tem, nada tem de absoluta. Então, não é, como se diz, não é um retratinho 3x4, não é limitado, né? É uma nuance. A gente imagina essa questão do progresso, da evolução espiritual de um modo geral. Eu associo ao arco-íris, por exemplo, né? Porque quando você observa o arco-íris, você vê lá as diversas cores, mas você mal divisa os limites de cada cor, né? Elas vão se misturando e vão se modificando, né? Da mais clara para mais escura, e você não consegue, ela não é delimitada, né? O arco-íris ele não tem a delimitação das cores, essas cores elas vão se misturando, vão se mesclando. Assim se dá conosco, né? A gente não é estanque, não é uma evolução fechadinha, né? A gente vai progredindo mais num aspecto, outros companheiros progridem mais rápido em outras virtudes, um consegue alcançar mais facilmente a humildade, o outro tem um pouco mais de paciência, mas ainda não é tão humilde. E os vícios, um consegue ser mais, ser menos egoísta, outros ainda têm a dificuldade em se livrar do orgulho, enfim, é um pouquinho de cada coisa, e isso vai se misturando, né? Então, para a gente ter bem claro que não é delimitado isso, né? Como ele diz, não é absoluto. E ele ainda fala assim: essa divisão, né, que ele trata na escala espírita, nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Restou-nos apenas ressaltar, com um número suficiente de subdivisões, as principais nuances do conjunto. Então, é só para a gente entender, né? São as principais
nuances, né? Ideias que a gente pode obter do que seria o espírito perfeito, do que seria o espírito imperfeito. E dentro de cada ordem, as suas subclasses, né? Frisando a questão da felicidade que Kardec traz para a gente no céu e inferno, né? A diversidade de espíritos felizes, né? As características diversas que cada um apresenta, ok? Assim, aí ainda aqui na escala espírita, lá no item 107, na segunda ordem, que trata de espíritos bons, tem umas características que se encaixam, né? Parece bem plausível que se encaixe, né, o espírito do Dr. Vignal. Ele diz assim, nas características gerais, né? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Por ainda não estarem completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme sua classe, os traços da existência corporal, seja na forma da linguagem, seja nos seus costumes. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. Mas todos ainda têm de passar por provações, até que atinjam a perfeição absoluta, né? Porque aí as provações são escolhas. Eu desejo me aprimorar numa determinada virtude, então eu escolho uma prova que me proporcione esse aprimoramento. Não é que nem a história, né? Senhor, dá-me paciência. Mas ele não pode me livrar de situações que não me teste a paciência, né? Então eu vou precisar vivenciar, se eu desejo a paciência, eu preciso vivenciar situações em que eu me aprimore nessa questão de obter a paciência, né? De desenvolver a paciência, tá? Aí a gente volta também numa questão que ele fala, né, quando ele diz que é feliz o quanto possível, ele fala também da questão da doutrina, né? Pensamentos, né? Confirmados secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Que doutrina é essa? A doutrina espírita, né? Aí a gente dá um pulinho lá ainda no Livro dos Espíritos, na questão 799, que fala sobre a influência do espiritismo no progresso, ainda lá na parte terceira, no capítulo 8, tá? Do Livro dos Espíritos, a questão 799, que Kardec pergunta assim: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Aí os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está seu verdadeiro interesse. E onde é que está o verdadeiro interesse da vida? Não é nas posses, não é na questão material, né? A gente já aprendeu isso, né? A gente pode até não viver, né? Ainda temos as nossas dificuldades, mas a gente sabe o que é importante, né? A mensagem que lemos, né, no início, né, do Fonte Viva. Então a gente entende que a doutrina nos favorece esse entendimento. E com certeza o Dr. Vignal aproveitou e muito a questão da doutrina, o aprendizado que ele teve, né, lá na Sociedade de Paris, no convívio com Kardec, com tudo que eles experimentaram, viveram lá na sociedade, né, o quanto que ele aprendeu com isso. E aí, lógico, né, a influência desse aprendizado na vida e no desencarne dele, né? Ok. Aí nós vamos dar uma lembrada, voltando na questão da separação da alma e do corpo, né? Que ele frisa, o próprio espírito frisa que foi rápida essa separação. Porque quando o sonâmbulo descreve, né, a confusão que se deu, né, que ele observa lá do se debater, né, do desprendimento do espírito ali do corpo, né, com a resistência do corpo, a impressão que nos dá é que foi algo de muita dificuldade, né? No entanto, ele, espírito, né, ele diz que a separação foi rápida. Por conta do quê? Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso, pelas vossas preces, né, as preces que Kardec vinha fazendo, né, no momento do sepultamento, né, provavelmente antes, né, do conhecimento do desencarne, né, do Dr. Vignal. Enfim, tudo isso favoreceu.
Então, que para alguns pode ter parecido, no caso do médium Sonan, pode ter parecido uma visão conturbada, na verdade, para o espírito foi rápido, né? Ele foi uma luta, uma resistência, mas que ele, espírito, venceu. Tanto que ele fala isso, né? Triunfou o espírito aqui presente. Né? Então, isso é muito legal. E aí tem uma questão para confirmar tudo isso para a gente, lá do Livro dos Espíritos, que é a questão 155, e na verdade é a nota da questão 155A. É um comentário de Kardec, que ele fala para a gente assim: a morte é a destruição apenas do corpo. A observação prova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Opera-se gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em alguns é bem rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é o mesmo da libertação, algumas horas depois. Né? Então, e a gente observou isso, né? Ele faleceu no dia 27 e 4 dias após ele foi evocado e prontamente se apresentou lá na Sociedade de Paris. Então, ele foi rápido, né? Aí teve, com certeza, o tempo da perturbação que todos nós vamos passar, né? Porque você sai do estado, né? Você está encarnado e você se desprende de um corpo, como despertar de um sono, né? Aquele sono pesado, profundo. Quando você acorda, às vezes você acorda, né? Meio assim, ainda meio conturbado, onde é que eu estou, né? Não se identifica bem, principalmente quando você está num lugar que não é habitual seu, né? Isso é muito interessante. E lógico, cada um, esse tempo de perturbação vai variar de acordo com as suas conquistas, de acordo com os seus desejos. E ele fala, né? Fala para Kardec que ele não tinha, ele fala assim, né? Demais sabeis, pouco me importavam as coisas materiais. Né? Só pensava na alma e em Deus. Então isso tudo fez diferença no desprendimento dele, né? E no momento da perturbação, até que ele se estruturasse novamente da consciência, onde é que eu estou, aquela coisa toda, para poder, no momento da evocação, prontamente se apresentar, né? Então isso é bem legal da gente entender, da gente compreender bem, ok? E aí tem um trechinho do Evangelho que é muito legal também, com relação a essa questão da prece. É legal da gente frisar o quanto a prece é importante na nossa vida, a gente encarnado para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres, quanto para orarmos por aqueles que já partiram, né? E aí lá na coletânea de preces do Evangelho, que é o capítulo 28, onde ele fala das preces pelos que não estão mais na Terra. E aí o subitem é por alguém que acaba de morrer, é o item 59. Aí tem um trecho do prefácio que fecha super bem essa ideia, que diz assim: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm apenas como objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia. A gente lembra que Kardec fala isso, né? Falando a primeira assim que eles fazem a evocação, a primeira colocação de Kardec é exatamente essa, né? Que evocando-vos tivemos por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia. Legal, né? E aí, aqui no Evangelho, diz que não é só isso, né? Mas também com o efeito de ajudar o seu desligamento e assim abreviar a turbulência que sempre acompanha a separação, tornando mais calmo o despertar. Porém, nisso, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento. Olha como isso tudo, como a simpatia, né? A fraternidade que eles tinham, né? A amizade que eles tinham enquanto membros lá, estudiosos na Sociedade de Paris. Todas as conquistas que o Dr. Vignal teve, né, fez na atual existência, na última existência. E lógico, né, com certeza a bagagem dele, né, as conquistas que ele carregava, tudo isso favoreceu com as preces sinceras que Kardec fez por ele. Né? O quanto que isso é bacana, né?
E aí tem um relato muito legal, né, que Kardec faz nessa conversa. Eu não cheguei a narrar aqui para vocês, mas tem uma conversa que Kardec coloca, né, fala aqui na história, no caso, do Dr. Vignal, que é muito interessante, que 5 anos atrás, né, 5 anos antes do desencarne do Dr. Vignal, eles fizeram um experimento, isso está relatado lá na Revista Espírita, de março de 1860, tá? Eles fizeram um experimento de evocação de pessoas vivas, né? Ou seja, pessoas já ainda encarnadas, né? As pessoas dormiam, né? E ali se emancipavam, né? O espírito se desprendia parcialmente, né? Porque está lá ligado ainda com o perispírito, né? Ligando o espírito ao corpo. Então ele se desprende do corpo, né? O corpo dorme e o espírito vai passear. E eles fizeram um experimento, 5 anos atrás, de evocação de pessoas vivas. E uma dessas pessoas foi o Dr. Vignal. E aí Kardec relembra essa situação para ele e pergunta se havia diferença nesses dois momentos, na evocação de quando ele era encarnado, né, há 5 anos atrás, para a evocação atual, como ele espírito desencarnado, né? E aí ele fala que a diferença é muito grande, né? Ele ainda diz assim, e que grande diferença entre um e outro. Naquele estado a matéria me oprimia, né? Quando ele estava encarnado e que ele o corpo dormia, ele se desprende, ele ainda estava vinculado ao corpo, à matéria, então a matéria ainda o limitava. E ele sente isso. E aí, o trecho que eu li antes, né? Quando ele fala, hoje sou livre, né? No momento que ele foi a segunda evocação, que no caso ele espírito, né? Ele já está desencarnado, ele diz, né? Hoje sou livre. Então, quer dizer, ele não tem mais as amarras, não tem mais nada vinculando ele ao corpo físico. E isso fez a diferença, né? Nas experiências, no caso, a experiência de 5 anos atrás para o momento atual do desencarne, né? Então, para a gente entender o quanto que a doutrina nos favorece, né, a compreensão de nós mesmos, das nossas conquistas, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Eu estou construindo nessa minha atual existência a minha bagagem, dando continuidade à minha bagagem. E o que eu estou colocando na minha bagagem? Lembrando do que a gente leu no Fonte Viva, das riquezas do céu, né? O que eu vou levar daqui? Então, a gente frisa bem isso com relação às nossas conquistas, né? Os nossos esforços para nos tornarmos melhores, né? E possivelmente, e com certeza, seremos espíritos felizes, sim, né? À medida do caminhar, à medida do constante trabalho em nós mesmos, né? De nos melhorarmos, de sermos espíritos melhores, né? Espíritos, somos imortais, e aí todo dia é dia de trabalhar por nós mesmos, certo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante o nosso estudo da noite e convido vocês a unir os pensamentos para finalizarmos o nosso estudo, certo? Agradecemos, Mestre amado, a oportunidade de aqui nos reunirmos, Senhor, mesmo virtualmente, mas que possamos, Senhor, levar do estudo desta noite os melhores pensamentos, as melhores reflexões para o nosso dia a dia, favorecendo-nos um caminhar mais tranquilo, uma vida mais plena, na busca sempre do bem. Obrigada, Senhor, hoje e sempre, por tudo que temos recebido. Despede-nos, Senhor, na tua paz. Graças a Deus. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.